Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos lendo, estudando o livro de Êxodo e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 13. Nesse capítulo, nós vemos Deus pedindo para o povo de Israel consagrar os primogênitos a Ele. Então, nós vimos que Deus aniquilou com todos os primogênitos do Egito e agora ele pede para que os primogênitos de Israel sejam consagrados a ele. Então ele vai pedir todos os primogênitos, sejam dos rebanhos ou dos filhos, né? Mas os filhos não é para matar os filhos dos israelitas, mas para entregar um cordeiro como o símbolo de resgate desse primogênito, que agora é um sinal de que esse primogênito pertence a Deus. Então nós vemos aqui a forma que Deus foi agindo. Nós falamos ontem, né, a diferença entre acepção e distinção, a forma que Deus agiu com o Egito e a forma que Deus está agindo com Israel. Deus não faz acepção de pessoas. Todos têm a oportunidade ao arrependimento, mas Deus faz distinção de acordo com o que cada pessoa se rende ao Senhor e de acordo com o que o Senhor sabe como deve tratar cada pessoa, porque Deus é onisciente, sabe todas as coisas, é onipotente, é onipresente. Então ele sabe exatamente como tratar com cada um de nós, como tratar com cada povo. E aí nesse capítulo, o que eu quero compartilhar com os irmãos está aqui no final do capítulo. Não vou frisar essa parte da consagração dos primogênitos. Nós vemos que isso tem bastante simbolismo com a própria consagração de Jesus como sendo o primogênito de Deus, o filho unigênito que se tornou o primogênito dentre muitos irmãos. Mas não é sobre isso que eu quero conversar com os irmãos hoje. Eu quero falar com os irmãos sobre o final desse capítulo 13, que fala sobre a partida do povo de Israel, a saída ali do povo de Israel do Egito, e eu quero ler esses versículos com os irmãos, do versículo 17 até o 22 do capítulo 13, que está escrito assim: Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim, Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento quando disse: Deus certamente virá em auxílio de vocês. Levem então os meus ossos daqui. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, junto ao deserto. Durante o dia, o Senhor ia adiante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e na noite numa coluna de fogo para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Amados, aqui nós vemos uma forma de atuação do nosso Deus. Veja que a Bíblia diz que Deus não guiou pela rota da terra dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto. Deus levou o povo por um outro caminho para que eles se deparassem com o Mar Vermelho. Quando nós analisamos isso daqui, nós vemos que ao invés de Deus tirar o povo do Egito e já levar como se fosse em linha reta, direto para Canaã, Deus não fez esse caminho, porque senão eles se defrontariam diretamente com os filisteus e já teriam que entrar numa guerra contra os filisteus. Nós sabemos, futuramente Israel vai lutar e guerrear muitas vezes com os filisteus, mas não agora.
Aí Deus diz que ele fez isso, né? A palavra de Deus diz que ele fez isso por quê? Porque se eles se defrontassem com a guerra, talvez eles se arrependessem e voltassem para o Egito. Amados, às vezes Deus, ele nos conduz por um caminho que é um pouco mais longo, por um caminho que muitas vezes é um caminho de deserto, para que eu e você sejamos preparados para enfrentar as guerras que nós vamos precisar enfrentar lá na frente. Deus, quando disse para o povo de Israel sair, eles estavam preparados para lutar. Eles estavam com o coração voltado. Agora nós vamos tomar posse da nossa terra. Mas se eles enfrentassem os filisteus naquele momento, eles ainda não estavam de fato preparados. Apesar de parecer que eles estavam preparados, mas era da boca para fora. Eles ainda não estavam com o coração preparado para de fato guerrear com aquele povo. Amados, e esse é um modelo de atuação de Deus que nós vemos em toda a Bíblia e nós vemos Deus agindo muitas e muitas vezes em nossa vida dessa maneira, nos conduzindo por caminhos que parecem mais longos, mas que são extremamente necessários para o nosso aperfeiçoamento, para que nós de fato sejamos preparados por Deus para enfrentar as lutas que mais tarde nós vamos precisar enfrentar. E aí, sobre isso que eu quero falar, como que nós podemos diferenciar um caminho que é Deus quem está nos conduzindo ou um caminho que talvez nós estejamos indo com as nossas próprias mãos, com a nossa própria força? Porque normalmente quando nós entramos num caminho de deserto, num caminho em que as coisas parecem que estão demorando para acontecer, nós começamos a questionar: será que é Deus que de fato está me conduzindo? Ou será que eu peguei um caminho, um atalho e que está me tirando do propósito de Deus, do caminho de Deus? Como que nós podemos saber essa diferença? Aqui nesse texto nós vemos claramente a explicação. Amados, quando é Deus que nos conduz, ainda que seja por um caminho mais longo, por um caminho de deserto, por um caminho que talvez vá nos fazer nos deparar com o Mar Vermelho e não ter saída, quando é Deus que nos conduz por esse caminho, a presença dele é constante, está ali sendo revelada na nossa vida. Mas quando somos nós que trilhamos um caminho por nossa própria conta e risco, quando nós fazemos na força do nosso braço, nós podemos ver a ausência da manifestação da presença de Deus. Como assim? Aqui com Israel, nós vemos que Deus os levou pelo caminho mais longo, por um caminho no deserto, que os fez ficarem ali parados na frente do Mar Vermelho. E esse caminho, a Bíblia nos garante que o Senhor ia adiante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los. E assim eles podiam caminhar de dia e de noite. Ou seja, Deus estava adiante deles e a manifestação de Deus era visível, era real, era palpável. Amados, na nossa vida hoje não é diferente. Talvez nós não tenhamos uma coluna de fogo e nem uma nuvem sobre nós, mas nós podemos entender perfeitamente ao discernirmos espiritualmente a nossa vida quando existe a manifestação da presença de Deus e quando não existe a manifestação da presença de Deus. E como que nós podemos ver isso na nossa vida prática? Por isso que é importante nós conhecermos a palavra de Deus, porque hoje nós temos o Espírito Santo habitando em nós e o Espírito Santo sobre nós.
Então, quando nós entramos num caminho de deserto, mas é um caminho que Deus está nos guiando, porque Ele sabe que é necessário nós passarmos por aquele caminho, Deus sempre se revelará com a sua graça, com o seu poder, com a sua ousadia, com a sua misericórdia. O Senhor sempre se revelará a nós através do Espírito Santo, com as manifestações do seu fruto. Ainda que nós estejamos numa situação difícil, nós vamos ter paz. Por quê? Porque a paz é um fruto do Espírito e a paz também é Cristo Jesus. Então, quando nós estamos num caminho de deserto, mas ainda assim nós estamos em paz, a paz que excede todo entendimento, essa é uma das manifestações de Deus na nossa vida. Quando nós estamos, ainda que seja num caminho de deserto, mas foi Deus que nos conduziu por aquele caminho, porque Ele sabe que nós precisamos atravessar aquele deserto, nós vamos sentir a alegria que vem do Espírito, porque a alegria é um fruto do Espírito e é uma manifestação do Espírito no reino de Deus, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, é paz e é alegria no Espírito Santo. Então nós vemos essas manifestações do Espírito Santo na nossa vida, a paz, a alegria, a manifestação da justiça de Deus, a graça de Deus, porque Cristo Jesus é a graça personificada de Deus para nós. Quando nós estamos passando por um momento difícil, atravessando um deserto, se nós queremos saber se de fato estamos na vontade de Deus, se é Deus que está nos guiando por esse deserto, se é Deus que está nos conduzindo nesse deserto, é só nos olharmos para esses sinais, para essas manifestações da presença de Deus. Agora, quando nós entramos por um caminho de deserto, que nós estamos saindo do caminho de Deus, indo por um caminho tortuoso, aí nós podemos ver o que? A ausência dessas manifestações. Aí nós começamos o que? A entristecer o Espírito Santo, corremos o risco, como diz a palavra, de apagar o Espírito Santo, e aí nós não temos paz, não temos mais alegria, não conseguimos mais ver a manifestação da justiça de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, começamos a andar perturbados. Isso pode ser um sinal de que esse deserto que estamos enfrentando não é dentro da vontade de Deus, mas é algo, uma escolha errada, uma decisão errada, consequência de alguma atitude errada nossa, e nós estamos ali e precisamos o quê? Nos arrepender e nos voltarmos para Deus. Amados, existem momentos de provação na nossa vida. Existem momentos que nós vamos caminhar, parece que nunca vamos chegar aonde Deus nos falou que chegaríamos. É um caminho longo, parece que é um deserto, mas são momentos em que Deus está nos guiando. E nesses momentos não nos faltará a alegria que vem do Espírito, a paz que excede todo entendimento, não nos faltará. Por quê? Porque são marcas da presença do Espírito Santo agindo em nós, atuando em nós. Alegria não significa essa felicidade do mundo, porque o mundo busca a felicidade, mas o reino de Deus nos dá a alegria. O que é a alegria? É nós sabermos que estamos em Cristo e independente das circunstâncias, o nosso coração, ele permanece alegre, contente no Senhor, satisfeito no Senhor, ainda que estejamos passando pelas piores situações. A mesma coisa é a paz que excede todo entendimento. Podemos estar no meio da pior tempestade, mas assim como Jesus, nós conseguimos o quê? Dormir em meio à tempestade. Nós conseguimos nos alegrar em meio à tempestade. Por quê? Porque temos a paz que não depende das circunstâncias, mas a paz que é o próprio Cristo Jesus vivendo em nós e estando sobre nós por meio do seu Espírito. Eu não sei qual é o momento da sua vida. Eu não sei se por um acaso você está atravessando um caminho que parece longo demais, que parece que você nunca chega onde Deus prometeu a você que você chegaria. Talvez você esteja andando por um deserto e você está se perguntando: será que eu estou de fato dentro da vontade de Deus?
Ou sou eu que estou escolhendo esse caminho tortuoso e estou fazendo na força do meu braço? Essa é a diferença, amados. Isso que eu estou ministrando aqui com vocês, isso nós aprendemos aqui no texto bíblico. Quando se tem a manifestação da presença de Deus, é porque é Deus mesmo que está nos guiando por aquele caminho. E na nossa vida hoje, no pós-cruz, nós podemos ver a manifestação de Deus, da presença de Deus conosco, principalmente pelas características do reino de Deus, que é paz, que é alegria, que é justiça. Então, se nós estamos observando isso, podemos acalmar o nosso coração e ter a certeza: eu estou no centro da vontade de Deus. Se eu estou enfrentando esse deserto, se eu estou caminhando por esse lugar, é porque Deus sabe que é necessário eu passar por aqui. Deus sabe que eu preciso disso daqui para que a minha fé seja aperfeiçoada, para que o Senhor lide comigo em algumas áreas que precisam ser lidadas. Agora, se você está vivendo um deserto, indo por um caminho que parece longo, mas você não tem paz nenhuma, você não tem alegria, você está em desespero, você não consegue ver a justiça de Deus revelada e manifestada na obra de Cristo Jesus, cuidado, que talvez você esteja indo por um caminho que não é o caminho que Deus está te conduzindo, mas você está trilhando ao seu bel prazer, na força do seu braço. Amados, todos nós enfrentamos momentos de provações, caminhos longos de deserto e que nós precisamos enfrentar. Quando eu vejo, por exemplo, o chamado do apóstolo Paulo, quando nós lemos Atos dos Apóstolos e lemos a descrição que o apóstolo Paulo dá ali na carta aos Gálatas do chamado dele, nós vemos que ele passou um período grande, talvez por volta de 10 anos, ele precisou voltar para a terra natal dele, Tarso, e a Bíblia não fala nada do que aconteceu com ele ali na terra natal dele. Só fala que depois Barnabé foi procurar Paulo em Tarso, encontrou e levou ele para ir para Antioquia, e então depois Paulo começou a caminhar com Barnabé e a fazer as suas viagens missionárias. Mas 10 anos, fora os outros anos ali que Paulo ficou na Arábia, a Bíblia também não fala exatamente, por volta de 3 anos, nós acreditamos que ele ficou no deserto da Arábia, depois mais 10 anos em Tarso, que era sua terra natal, que nós não sabemos exatamente o que Paulo enfrentou, o que Paulo precisou enfrentar ali, mas foi Deus que o direcionou, porque sabia que era necessário esse tempo, esse caminho, esse trajeto para o crescimento e amadurecimento do apóstolo Paulo. Mas Deus se revelou ao apóstolo Paulo dizendo que ele seria o apóstolo para os gentios, que ele levaria a mensagem do evangelho para os gentios. E aí, de repente, Deus deixa o apóstolo Paulo num momento assim, vamos dizer, silencioso. Ele pregava a mensagem onde ele estava, mas a Bíblia não relata claramente como foi o período que ele ficou em Tarso. Não sabemos exatamente como ele conseguiu enfrentar a família dele, uma família de judeus, uma família israelita, que ele era o fariseu dos fariseus, com certeza a família dele se orgulhava disso, e ele precisou o quê? Enfrentar tudo isso. Por quê? Porque era necessário para o aperfeiçoamento e crescimento dele. Ele precisou trilhar um caminho longo, um caminho. Deus não podia ter colocado Paulo, logo depois que se revelou a ele, já colocar ele nas suas viagens missionárias para fundar igrejas? Poderia. Mas era necessário Paulo passar por todo esse tempo, que a Bíblia não relata exatamente o que ele viveu, mas com certeza foram anos importantíssimos para o desenvolvimento do caráter de Paulo, para o aperfeiçoamento da fé de Paulo, para que ele pudesse exercer o seu chamado. Quando nós vemos Moisés que está tirando o povo de Israel aqui do Egito, nós vemos que Moisés precisou ficar 40 anos no deserto e foi Deus que conduziu ele. Por quê? Porque era necessário para o aperfeiçoamento de Moisés, para o tratamento de Moisés, para o crescimento de Moisés,
para então Deus poder se revelar a ele e chamá-lo para exercer o seu chamado. Assim Deus age conosco, amados. Assim Deus estava tirando o povo de Israel do Egito e levando pelo caminho mais longo, não levou pelo caminho mais fácil. Porque aquela guerra que estava de frente de Israel, se ele fosse pelo caminho mais fácil, provavelmente Israel não estava preparado para lutar aquela guerra. Então Deus o levou por um outro caminho. E nós vamos ver futuramente, vendo os próximos capítulos, que Israel como nação, essa geração que saiu do Egito, eles não se voltaram de todo o coração a Deus para se permitirem ser moldados por Deus. Eles foram se rebelando, murmurando, reclamando, tanto que eles não entraram na terra prometida, exceto Josué e Calebe. Então, amados, que eu e você, nós possamos discernir se o caminho de deserto que estejamos vivendo, talvez alguém esteja vivendo esse momento, ou talvez o caminho longo que você está traçando e você pensa assim, meu Deus, será que eu nunca vou chegar onde Deus prometeu, onde Deus me mostrou que eu chegaria? Talvez você esteja vendo tudo isso e fique pensando e refletindo. Então hoje Deus quer te mostrar se de fato você está na vontade dele ou não, através dessas características que eu mencionei anteriormente. Se você tem a manifestação de Deus, assim como existia a manifestação de Deus aqui, através daquela nuvem, através daquela coluna de fogo, nos dias de hoje nós podemos ver através da alegria que vem do Espírito, da paz que excede todo entendimento e da manifestação da justiça de Deus por meio da obra consumada de Cristo Jesus. Se nós podemos ver isso revelado e manifestado na nossa vida, significa que estamos seguindo o caminho que Deus tem para nós. Agora, se não temos paz, se estamos atormentados, desesperados, se o nosso caminho só tem angústia, aflição, sem paz nenhuma, se não temos a manifestação da justiça de Deus por meio da sua obra consumada, então é bom nos arrependermos e nos voltarmos a Deus, para que Ele nos direcione. Então Deus nos dá essa sabedoria, esse discernimento. E se nós estamos na caminhada com Deus, é porque Ele quer nos aperfeiçoar, é porque Ele quer nos fazer amadurecer, é porque Ele quer trabalhar conosco o nosso caráter, Ele quer desenvolver em nós o caráter de Cristo. Amados, que eu e você, nós estejamos prontos para o trabalhar do Senhor, porque todo esse trabalhar pelo caminho mais longo e pelo caminho do deserto é para que nós estejamos preparados para as guerras que virão. E nós temos vivido tempos difíceis e sabemos que precisamos estar preparados. Nós, talvez, falamos em guerra, não seja uma guerra no sentido literal da palavra, mas são as guerras da mente, as guerras das emoções, as guerras desse mundo caído que tenta o tempo inteiro nos amedrontar, nos ludibriar, nos enganar, as mentiras do diabo que tentam nos colocar num emaranhado de mentira e engano para que nos afastemos de Deus. Então Deus quer nos preparar através do caminho mais longo, através de um caminho de deserto, para que eu e você estejamos preparados para as guerras espirituais, para as batalhas espirituais que ainda vamos viver. Que eu e você entendamos isso e que nós tenhamos o nosso coração disponível ao Senhor para deixar Ele fazer o que Ele quiser fazer em nós. Amém, amados? Vamos orar? Pai, muito obrigada pela Tua palavra, muito obrigada pelo Teu ensinamento. Pai, a minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Pai, nos ajuda a discernir o caminho que nós estamos trilhando. Nos ajuda a compreender se é o Senhor quem está nos conduzindo por este caminho ou se nós estamos indo pela nossa própria força e pela nossa própria capacidade. Pai, se em alguma área da nossa vida nós estamos trilhando um caminho fundamentado na justiça própria, na nossa própria força, no nosso eu, nós nos arrependemos hoje, nos mostra isso,
para que nós possamos nos voltar a Ti, reconhecer o nosso erro e queremos entregar tudo ao Senhor. Ah, Senhor, nos ajuda a compreender os momentos de provação e de deserto que nós enfrentamos e de espera que nós enfrentamos, momentos em que nos vemos muitas vezes sem saída, mas é o Senhor mesmo que está nos conduzindo para poder trabalhar o nosso caráter, para nos aperfeiçoar, para nos moldar. Nos ajuda a compreender isso e a nos render ao seu modo de agir. Ah, Pai, nós queremos que em tudo a nossa vida glorifique ao Senhor. Nós queremos estar prontos para as guerras, para as batalhas que vamos enfrentar em nossa caminhada. Ah, Senhor, nos ajuda a ter sabedoria, nos dá a sabedoria do céu para ver como o Senhor vê todas as coisas. Nós queremos enxergar de acordo com a sua visão, com a sua ótica, Senhor. Não queremos ver naturalmente, mas queremos ver por meio do Espírito. Ilumina os olhos do nosso entendimento e do nosso coração. Nos ajuda a caminhar pelo caminho, ainda que seja o mais longo, mas se esse é o caminho que o Senhor está nos conduzindo, nos ajuda a caminhar em fé, em santidade, em entrega, em rendição ao Senhor. Nos ajuda a viver assim, Pai. Nós queremos que em tudo a nossa vida seja para a sua glória, em nome de Jesus. Amém. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a tua vida. Um grande abraço e até amanhã.